Tamandaré oficial. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos a uma carta, entre tantas outras, que Paulo escreveu ainda estando preso, né? Por isso que essa é tida também como epístola da prisão, que é a carta que Paulo escreve a Filemon. Filemon era o nome de um membro da igreja de Colossos, era um membro da igreja em Colossenses. Este homem era um senhor de escravos, era uma pessoa que tinha uma posse, tinha uma condição, né? E Paulo escreve esta carta para ele, porque teve um dos seus escravos que foge, e como Filemon era convertido também já ao Evangelho de Jesus Cristo, e o escravo dele também se converte a Jesus. Inclusive eu falei até desse escravo dia desses, quando eu falei que não importa se o cara tem um nome feio, importa até que ele seja fiel amigo, né? É Onésimo, né? Lembra dele? Pronto, foi Onésimo, né? Quem foge e acaba se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo o chama de filho na fé. Aqui no versículo de número 10. Até porque só tem um capítulo essa carta de Paulo a Filemon, que vai até o 25º versículo, né? E Paulo escreve esta carta para que Filemon receba Onésimo, agora como cristão, até porque segundo a lei, o escravo que fugisse, ele deveria ser morto, né? Mas agora Paulo apela para a consciência cristã de Filemon e mostra que Onésimo, Paulo até usa a expressão, tinha sido inútil em outro tempo para ele e Filemon. Agora tornava-se uma pessoa muito útil. Paulo até gostaria de ficar com ele, mas o enviava de volta para o seu senhor, porque agora lhe seria muito útil. E Paulo pede que Filemon o recebesse como se estivesse recebendo a Paulo, o recebesse como irmão em Cristo, né? O recebesse como irmão em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Porque é disso que se espera do cristão, que ele mude, né? Que ele tenha um coração diferente. É disso que se espera de uma pessoa que nasce de novo. É disso que se espera de uma pessoa que se converte ao Evangelho de Jesus. Que ela tenha uma transformação de conceitos, de princípios, de valores e de sentimentos. Temos visto ao longo dessas cartas de Paulo que Paulo tem dito que os senhores devem tratar dos seus servos como sendo pessoas preciosas aos olhos de Deus, e quem
maltratar o seu servo, prestará conta a Deus. O senhor, o empregador, o patrão que maltratar o seu servo, prestará conta a Deus. E os servos, os empregados, servirem aos seus patrões como se estivessem servindo a Deus, com temor, com tremor, com respeito, com honra, com honestidade, porque também vão prestar contas a Deus. Ou seja, no final de tudo, todos vão prestar contas a Deus. E se espera que uma pessoa convertida, tanto o empregado como o empregador, reveja seus conceitos, seus princípios, seus valores. Não é? Porque agora passa a ser irmão em Cristo. Claro que não deve abusar. A gente viu isso em Tito, vimos isso em Timóteo, vimos isso em Tessalonicenses, né? Vimos isso em Tito, Timóteo, Tessalonicenses, vimos isso em todas essas outras cartas anteriores de Paulo, que a relação agora dessas pessoas, inclusive como cristãs, devem ser cada uma em seu devido lugar, mas com respeito, com honestidade, né? Com a consciência de que Deus está no negócio, de que Deus está nessa relação. Não é, Paulo até disse em outro momento, não é porque o patrão é servo do Senhor que o empregado agora vai abusar. Irmão, então deixa para lá. Fazer de todo jeito, chegar atrasado, fazer sem eficiência, sem qualidade. Não, pai. Não, mas é irmão. É irmão. Aí empurrar com a barriga. Não, não é por aí. Ao contrário. É por ser irmão que agora, mais do que nunca, aquela empresa é de Deus e o dono é só um mordomo. E o dono é só um administrador. E é dali que famílias são sustentadas, é dali que famílias são providas. É dali que a pessoa recebe o seu salário, o seu sustento para a sua família. É dali que a pessoa separa o seu dízimo para o Senhor. E aí, mais do que nunca, como cristão, a consciência deve ser diferente. O entendimento deve ser diferente. Essa conversão ao Evangelho, ela impacta diretamente nesse processo mental de revisão de conceitos, de revisão de valores, de revisão de princípios. Impacta diretamente. Em outros momentos eu já disse que igreja é lugar onde as pessoas elas são reeducadas. Quem nunca recebeu uma educação, não sei, da família, tá? Porque algumas pessoas, né, que vêm ao Evangelho, muita gente, inclusive criou-se a ideia de que o Evangelho era só para quem estivesse, né, em situação suburbana. Criou-se aquela ideia de que o Evangelho era só para quem vivesse à margem da sociedade. Criou-se aquela ideia de que o Evangelho era só para pobre. É para quem fosse morador de rua, que já não se usa mais essa expressão, porque ninguém mora na rua, né? É estado de rua, condição de rua, como queira.
Então, criou-se aquela ideia de que evangelho era só para quem fosse viciado, marginal, bandido. Mas o evangelho sempre foi para todas as pessoas, independente do seu status social, do seu quadro social, do seu estado social. Me lembro, já disse isso em outras abordagens, que eu cheguei para evangelizar em uma comunidade e tinha uns rapazes de fato ali, eu acho que estavam usando drogas, e eles saíram de perto de nós. E ao nosso lado tinha uma pessoa que estava embriagada, jogada lá no chão mesmo. Vocês sabem como é isso que eu estou dizendo, né? Graças a Deus nunca mais vi pessoas assim. Não que não tenha, é porque onde eu passo, dificilmente hoje eu vejo. E vejo, mas não por causa da bebida alcoólica, eu vejo por causa de problemas mentais, né? Pessoas catando lixo, pessoas sem tomar banho, pessoas realmente moribundas. Tinha uma pessoa lá, naquele dia, deitada no chão, na rua. E tinham pessoas arrumadas, né? Pessoas estabelecidas em suas vidas, né? Pessoas organizadas. E eu escutei de uma pessoa assim dizendo: que bom que vocês vieram evangelizar aqui está precisando. Há muita gente assim, assim, assim. Por que a pessoa foi dizer isso? Porque eu tive que dizer que o evangelho não é só para quem está nas drogas. O evangelho não é só para quem está metido no vício do álcool, de cair, de beber ao ponto de cair e ficar lá jogado no chão. O evangelho não é só para quem está com a vida na marginalidade, ou para quem é analfabeto, ou para quem, enfim, está à margem da sociedade, né? É tido assim por alguns, né? O evangelho é para todo mundo, inclusive para quem tem a sua vidinha aí organizada. O evangelho é para quem tem a sua vidinha casta. O evangelho é para você, pai de família, dona de casa, comerciante. O evangelho é para você que já professa uma religião, mas não é o caminho do céu. Porque a religião não é o caminho do céu. O caminho do céu é Jesus. Aí comecei. O evangelho é para todo mundo. Que não é convertido, o evangelho é para você. Que não é nascido de novo, o evangelho é para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o evangelho de Jesus Cristo, não é exatamente esta mudança de conceitos, de princípios e de valores que a pessoa tem quando esses princípios, esses valores, esses conceitos não se coadunam, não se iguala, não está em harmonia com a palavra de Deus. O evangelho de Jesus é para todas as pessoas, independente da sua situação financeira. É para o pobre, mas é para o rico, é para o milionário.
É para o preto, é para o branco, é para o cafuso, é para o amarelo, é para o vermelho, é para qualquer cor que você seja. Eu digo qualquer cor que seja. Porque eu me lembro que... Lembra da princesa Diana? O pessoal dizia que ela tinha a pele cor-de-rosa. Pronto. É para quem tiver a pele cor-de-rosa. Para quem for branco, para quem for preto, para quem for negro, para quem... É para índio, o povo indígena, né? Porque a expressão índio não se usa mais. Na verdade, nunca foi correta, só que agora se descobri que não é correta. É para os povos originários. O evangelho é para os povos originários. O evangelho é para todo mundo. É para a prostituta, mas é também para a virgem. Tá? É para o homicida, mas é para o recém-nascido. Porque filho de peixe, filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente. É para o recém-nascido, porque ele vai tornar-se um rapazinho, uma pessoa adulta, uma mocinha, uma pessoa adulta, e precisa conhecer Jesus assim que começar a discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque filho de peixe é peixe, filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro, mas filho de crente tem que confessar Jesus. Amém? O evangelho é para todas as pessoas. E quando este evangelho entra, já vimos, ele ajuiza as pessoas, não é? Ele transforma, ele faz as mudanças necessárias. Tenho dito que a maior arma de ressocialização, é o maior instrumento de ressocialização, é o evangelho. Igreja é lugar onde as pessoas são educadas e ou reeducadas. Louvado seja o nome de Jesus. E era isso que Paulo esperava de Filemon com relação a Onésimo, que era o escravo que foi embora e a lei mandava que ele fosse morto. Mas agora convertido, ambos convertidos, Paulo esperava isso de Filemon, que o tratamento fosse diferenciado, porque Onésimo já estava também diferente, já estava transformado. Louvado seja Deus, não é? É basicamente isso que trata essa carta de Paulo a Filemon. Mas não podemos deixar de pontuar, por exemplo, que Filemon era esta pessoa que servia a Deus com os seus recursos. Sim, porque na transformação ao Evangelho, ou pelo Evangelho, ou por causa do Evangelho, né? Como eu já disse aqui, há uma mudança dos conceitos, dos valores, dos princípios, mas o servir ao Senhor tem a ver também servi-lo com os recursos. É aquela expressão que a gente encontra lá na parábola do filho pródigo, quando o pai diz ao filho que ficou em casa e que ficou triste porque o irmão que saiu de casa tinha pedido a sua herança e gastou tudo quanto tinha, e na volta o pai faz um banquete, faz uma festa tremenda para o filho, e o que ficou vendo aquilo: mas pai, eu fiquei contigo, tu nunca fizesse isso para mim, nunca fizesse uma festa dessa para mim. Aí o pai diz assim ao filho: filho, tu estás comigo e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Então, essa reciprocidade devemos ter com Deus. Que tudo que é nosso deve ser do Senhor. Diga-se de passagem, tudo que temos é o Senhor que nos dá, não é? Tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que viermos ter é o Senhor que nos dará. Como disse Salomão,
Davi e o seu filho Salomão, é da tua mão que tu damos. Ou seja, a gente só tem porque eu sei quem dá, não é? E servir ao Senhor implica em termos em sincronia com muitas coisas esta verdade ou este princípio de que o que é nosso é do Senhor. E servimos ao Senhor com o que temos, com os recursos. O carro é do Senhor, a casa é do Senhor, o tempo é do Senhor, as habilidades, o conhecimento a serviço do Senhor. Amém? Porque o que temos e aonde chegamos, temos e chegamos por causa do Senhor. Sem Ele, não teríamos o que temos, não seríamos o que somos. Sem Ele, não chegaríamos aonde temos chegado. Sem o Senhor, você não teria o que tem, não seria o que é, e não chegaria aonde já chegou ou aonde pretende chegar. Quem concorda com isso, diz amém. Diz amém. Diz amém agora na live e diz amém nos comentários depois, porque os comentários feitos durante a live não ficam registrados, não é? Nem no Instagram, nem no YouTube. Fica até no Face, mas no YouTube não fica. Então, havia na casa de Filemon, observe aí, uma igreja. Ou seja, Filemon, ele abria as portas de sua casa para que os irmãos cultuassem. Inclusive, os cultos, nesse contexto histórico neotestamentário, eles aconteciam na casa dos irmãos. Em algum momento, os apóstolos ocuparam as sinagogas, né, que serviam, né, que passaram a servir como se fosse uma associação que a gente tem no nosso bairro, que antes, no período do exílio babilônico, era um lugar onde o povo de Israel mantinha viva a fé, mantinha viva as celebrações, mantinha vivo o culto e mantinha viva a sua língua, o seu idioma, né? Porque no cativeiro babilônico, uma das coisas que, e no cativeiro assírio, uma das coisas que os inimigos de Israel investiam para exterminar era a cultura do povo de Deus, a linguagem do povo de Deus. É quando a Bíblia, o Velho Testamento, parte dele é escrito em aramaico, né? E aí as sinagogas, elas antes eram um lugar onde os filhos de Israel mantinha pré-reservado toda a sua cultura, porque era um povo que tinha sido remanejado de sua terra para uma terra distante, e a ideia era fazer esse povo se desaculturar, se descaracterizar, perder seus costumes, enfim, não é? Perder a sua identidade. E quando a pessoa perde a sua identidade, a pessoa apaga a sua história. E quando a pessoa perde a sua identidade, ela se descaracteriza, ela perde as suas referências, ela muda seus conceitos, ela muda seus valores, ela muda seus princípios. Por isso que uma das manifestações do maligno contra nós é fazermos perder a nossa identidade. É por isso que nos dias de hoje o Evangelho está sofrendo muito com a
perda da identidade cristã. Estamos parecendo muita coisa, menos cristãos. Estamos parecendo muita coisa, menos cristãos. Igreja está parecendo muita coisa, menos casa de Deus. Evangelho está parecendo muita coisa, menos poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Está havendo uma descaracterização muito grande do cristianismo. Está havendo uma descaracterização muito grande nas liturgias, nas celebrações, nas abordagens. Estamos tendo na igreja coach nos dias de hoje. Estamos tendo na igreja várias filosofias. O que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse para que nós não alimentássemos. Não é? O que Paulo disse na carta aos Coríntios, nós não pregássemos a não ser Cristo e este crucificado. Então está entrando as logias deste mundo. E por conta de estarmos vivendo uma época de muitas enfermidades emocionais, consultórios estão lotados, consultórios psicológicos estão lotados, consultórios psiquiátricos também. A busca pela formação nesta ciência é grande. Nós pastores, muitos temos entrado nisso, alguns só por formação, outros por conhecimento, claro, outros para de fato atenderem essa área, não é? Mas nós não podemos substituir a mensagem da cruz por essas teorias, por esses mestres. Nós não podemos substituir a mensagem da cruz por essas logias que nós temos nas faculdades acadêmicas, nas universidades, nas faculdades. Não podemos, irmãos, substituir a mensagem da cruz, porque foi a mensagem da cruz que nos trouxe até aqui. Eu fico intrigado quando a palavra de Deus ela é inferiorizada pelos cristãos, ela é colocada de lado pelos cristãos e é agora dado mais valor ao que fulano, o que Beltrano, o que Ciclano disse. Paulo, ele, quando escreve aos Coríntios, inclusive, ele vai na contramão de tudo isso, que hoje, infelizmente, está exatamente fazendo perder fazendo nós perdermos a identidade. Paulo chama, é porque eu não marquei, era para eu ter marcado, não é? Mas eu lhe convido a escutar a abordagem de 1 Coríntios, que até eu vou fazer isso para marcar novamente agora. Alguns dizeres que Paulo chama e fala nessa sua carta aos Coríntios, capítulo 1. Paulo chama de sabedoria do mundo. Paulo chama de sabedoria do mundo. Em outro momento ele chama, deixa eu ver aqui, oh meu Deus, era para eu ter marcado, né, quando pontuei isso na outra abordagem. Na abordagem que fiz de 1 Coríntios, está aí no canal do YouTube Acorda Bem. Se não está no Instagram da rádio, nem no YouTube da rádio, porque quando eu vim para cá, eu já tinha feito essas abordagens anteriormente, né? Mas Paulo chama
de sabedoria do mundo. Tem outros momentos que Paulo chama, olha aqui, ó, príncipe deste mundo, né? E ele vai dando algumas colocações aí bem diferenciada do valor que se dá hoje. Bem diferenciada do valor que se dá hoje. Aí Paulo orienta a nós, pregadores dessa, inclusive, contemporaneidade, que não substituamos a palavra da cruz por essas vãs filosofias. Em outro momento, Paulo chama de vãs filosofias. Né? Em outro momento, ele chama de fábulas. Em outro momento, ele chama a sabedoria deste mundo. Louvado seja Deus. Essa descaracterização é perigosa, porque faz com que percamos a nossa identidade. Aí, veja como os assuntos bíblicos, eles, né, são longos. Os cristãos utilizaram-se de sinagogas em alguns momentos para evangelizar. Paulo, principalmente, Jesus utilizou-se muito de sinagoga. Paulo também, porque para falar na sinagoga o cara tinha que ter alguns requisitos e tinha que ter autoridade do que falasse. Porém, a fé cristã, ela era comungada nas casas dos irmãos. Nas casas dos irmãos. Eu me lembro que até em um momento atrás, não muito longe, eu lancei o desafio para quem quisesse, por exemplo, fazer um culto em sua casa. Eu estava pelo Acordo da Bênção, né? Me dispus a quem quisesse fazer um culto em sua casa, evangelizar o vizinho da direita e da esquerda com um culto em sua residência, não dentro da casa da pessoa necessariamente, mas a partir de sua casa, com caixa na frente da casa da pessoa, no terraço da garagem, né? Cheguei a fazer a caravana Acordo da Bênção nas comunidades, cheguei a fazer. Eu penso que em breve, eu estava até falando aqui com um colega do Semeador, que era um projeto que tinha na Rádio Tamandaré, foi quando eu entrei na rádio, eu fazia o Semeador, que era aquele trio que a gente andava o estado de Pernambuco fazendo externa. Então, está aberto, inclusive, para quem quiser convidar o pastor Amaro a fazer um culto em sua residência. Eu estive agora há pouco em um culto de ações de graças, na casa de um irmão que é amigo meu, que é ovelha e tal. Mas se você quiser juntar a sua família, juntar os seus amigos, juntar a sua vizinhança e quiser fazer um culto aí na sua casa, é só marcar que a gente vai. Aí eu levo a guitarra, levo o violão, a gente canta. E se você quiser fazer isso e levantar uma oferta para ajudar a programação aqui da Rádio Tamandaré, eu tenho certeza que o nosso coordenador, ele não vai achar ruim, né? Se for em função de você ajudar a gente aqui nesse projeto. Amém? Então não há problema nenhum. Louvado seja Deus. Agora preste atenção, cuidado. Eu me lembro que em outra época havia um pessoal muito esperto que passou pela Rádio Tamandaré e que quis capitanear as pessoas que ouvem a Rádio Tamandaré, que ouviam a Rádio Tamandaré, e capitanear essas pessoas e passarem a deter aquilo que elas destinavam para a rádio. Se aparecer alguém querendo deter aquilo que você destina para a rádio, olha, entre em contato conosco, denuncie, né, e mostre que a gente vai dizer, não, isso aí é um mercenário, é um ladrão, é qualquer outra coisa. Tá entendendo? Então, se aparecer, porque aparece. Tem muita gente por aí usando o nome da Rádio Tamandaré e pegando a oferta das pessoas. Então, cuidado para não cair nessa, para não cair no conto do vigário. Eu me lembro que, inclusive,
há um tempo atrás, eu estava pelo Acorda Bênção, e teve um rapaz que, lá na loja dele, ele colocou película no meu carro. É película que chama, né? O vidro fica escuro. Colocou película, foi de graça, né? Eu paguei. Colocou alarme, era no Monza, tinha um Monza missionário, né? Colocou película, colocou alarme, e ele fez um preço bacana para mim. Ele fez um preço bacana para mim. Em gratidão, eu disse: eu vou fazer um comercial seu no Acorda Bênção. E fiz o comercial dele. Aí alguém escutou, foi bater na loja dele. Foi bater na loja dele. Preste atenção. E aí, a pessoa chegou lá, disse: rapaz, eu conheço o pastor Amaro. Pastor Amaro é meu amigo. Foi logo dizendo que eu era amigo. Eu conheço o pastor Amaro. A pessoa, tá. Não, é porque eu queria saber se você recebe cheque. Na época, eu acho que cheque ainda existe, né? Existe, pouca gente usa. Mas não tinha cartão de crédito, era cheque. Aí o rapaz disse: rapaz, eu não recebo cheque, não. Porque aí você deixa o cheque, 4, 5, quanto cheque fosse. Eu não recebo cheque, não. Aí a pessoa chegou para ele e disse: não, mas eu conheço o pastor Amaro. Ouviu falar da loja do rapaz. Aí o rapaz, sendo assim, você conhece o pastor Amaro? Então eu vou fazer. Só que a pessoa não me consultou. Pastor Amaro, o senhor conhece fulano? Na hora da história. A pessoa passou, acho que foram 4 cheques. O primeiro até que cobriu, parece. Mas aí, um determinado dia, eu estava na igreja orando, o rapaz chegou na igreja, o dono da loja. Chegou de moto. Foi minha bênção. Até pensei que tinha ido para cultuar conosco. Aí me chamou: pastor Amaro, o senhor conhece fulano de tal? Eu disse: rapaz, não conheço ninguém com esse nome, não. Lembro, não. Aí ele: é assim, é assado. Como essa pessoa? Ele: é assim, é assado e tal. Eu disse: rapaz, conheço não. Você tem a foto aí? Eu: não tenho, não. Não é porque essa pessoa disse que lhe conhecia. Eu disse: minha bênção, olha só, modéstia à parte, eu sou feio, sou pobre, mas sou famoso. Eu sou conhecido, mas sou... Né? Eu sou conhecido, muita gente. Porque já tive o Acorda Bênção na TV, eu faço culto ao ar livre, eu faço programa de rádio, eu tenho igreja, eu faço culto nas ruas, o Acorda Bênção tem uma audiência grande. Na época eu tinha saído da Rádio Tamandaré, mas eu já passei pela Rádio Tamandaré e os cultos lá eram muita gente. Então, modéstia à parte, sou muito conhecido. Mas eu não conheço todo mundo, né? Não é porque... O que foi que houve? Eu disse: não, é porque chegou uma pessoa lá na loja dizendo que ele conhecia e deixou 4 talões de cheque e não está pagando, pastor. Aí eu disse: minha bênção. Fiquei. Eu que não tinha nada a ver, né? Mas eu fiquei todo sem jeito. E ele veio me procurar como se eu conhecesse a pessoa. Aí eu fiquei triste, fiquei preocupado. Ele: não se aperrei, não. O erro foi meu. Eu disse: meu querido, até porque eu disse: ele, minha bênção, era para tu ter entrado em contato comigo, se eu conhecia e tal. Aí eu me responsabilizava. Mas eu não conhecia a pessoa. Lembra que eu disse a você: olha, eu vou falar de você na rádio e tal, mas cuidado. Aí disse: eita, pastor, eu lembro. Aí foi uma situação chata. Então tem que ter cuidado com isso, preste atenção. Outro detalhe, eu me lembro, até dia desse estava falando com o meu coordenador, né, de uma força-tarefa que eu fiz, e teve uma irmã que me ajudou naquela época, uma bênção, né, e eu emiti, igual você tem, acho que você já deve, se não tem, vai ter, se não receber, vai receber, uma carteira de missionário ofertante, né? E aí teve gente que isso não tem nada a ver com estar consagrado a ser missionário, a ungido, mas teve pessoas que saiu por aí dizendo que eu tinha consagrado elas ao ministério, que era missionário agora, consagrado por mim, porque eu emiti uma carteira. Não tem nada a ver. Tá bom, preste atenção. Preste atenção. Não é? Então, quero deixar bem claro aqui para você.
Se você não recebeu uma ligação da gente aqui da rádio, né? Se você fizer o depósito e não sair o nome da rádio, se você não vir aqui para conhecer o projeto e aparecer alguém, me dá que eu levo para a rádio. Não, não faça isso. Porque não vai chegar para nós de repente. Entende? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. É importante essa nota aqui, esclarecedora, mesmo sendo no momento da ministração da palavra. Né? Importante. Voltando aqui à carta de Paulo a Filemon. Paulo, ele glorifica a Deus, né? Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Porque Filemon era uma pessoa que tinha recursos, eu já acabei de dizer que ele era uma pessoa que tinha escravos, mas era uma pessoa que agora servia a Deus, né? E que tinha o coração mudado, o coração transformado. A mentalidade dele agora era diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, com tudo isso, servia ao Senhor com suas posses. Porque servir a Deus não é só mudança de conceitos, de valores e de princípios. É servir ao Senhor com o que temos. Amém? Que esta palavra tenha falado ao seu coração. Se falou, aí foi a voz de Deus, foi a voz do divino.